Existe uma tríade que ela é fundamental na vida de qualquer profissional de saúde estética: eletroterapia, fisiologia e cosmetologia. Eu sou João Cavalcante e vou lhe ajudar a entender melhor o universo dos cabelos. Um dos principais desafios de um terapeuta capilar é conseguir romper a primeira e uma das principais barreiras, que é a barreira cutânea. Em vista disso, existe um recurso chamado de eletroterapia, onde existem diversos recursos que podem ser utilizados para otimizar, para potencializar a ação de diversos dermocosméticos na pele, no couro cabeludo. E existem diversos recursos que eles são consagrados na estética. Outros recursos eles foram utilizados principalmente lá nos anos 50. Fala nisso, o que era que tinha nos anos 50, professor? Anos 50 é quando chegou a TV ao Brasil e Portugal. Que maravilha! Um marco importantíssimo em tecnologia. E sabemos que desde os anos 50 é utilizado a alta frequência pela estética. Vapor com ozônio veio um pouco depois. Seria vapor com ozônio, vapor de ozônio. Quem me conhece sabe que eu adoro a polêmica. E aí, professor, qual a importância, se é que existe importância, do equipamento de alta frequência e vapor com ozônio para esteticistas e para terapeuta capilar? Quando a gente fala desses dois equipamentos icônicos na estética facial e também corporal, além de capilar, a gente fala do aspecto do apelo histórico que ele nos traz. Ele foi introduzido no Brasil desde a década de 50 para utilização em estética facial, principalmente no protocolo de limpeza de pele. Por quê? Porque existia um apelo bactericida, fungicida, bacteriostático e uma visão muito negativa que ele teria outras propriedades. Então, quais seriam as propriedades? Calmante, cicatrizante, rejuvenescedora. Será que a ciência realmente afirma tudo isso que ele produz ou propõe a realizar? Não, infelizmente a alta frequência não tem tantos artifícios assim. A alta frequência é um equipamento que é totalmente limitado, a gente utiliza com ação bactericida, mas ele é tempo dependente, professor. Para que ele possa cumprir sua ação, ele precisa de utilização diretamente na pele, sem utilizar o artifício da compressa de gase, porque eu sei que tem muito profissional de estética que utiliza. É o que a gente mais vê fazendo alta frequência, né, com a compressa de gás sobre a pele. O que você tem a dizer sobre isso? Exatamente. A compressa de gás causa impedância e é discrepante a utilização, porque se eu preciso de um eletrodo em contato com o tegumento, ou seja, com a pele, para que produza faiscamento e assim produza O3, oxigênio trivalente ou ozônio, eu preciso faiscar. E se eu coloco o meio físico em contato com a pele e em contato também com o eletrodo, ele não produz ozônio. Então, o efeito bactericida que ele se propõe a realizar seria em contato com a pele durante, no mínimo, 20 minutos para descolonização de algumas cepas e bactérias. 20 minutos em toda a face? 20 minutos em toda a face. Então seria M-face direita 10 minutos e M-face esquerda mais 10 minutos. E no couro cabeludo, professor? Agora eu vou lhe perguntar, o que o senhor propõe? A gente percebe que tem muitos recursos sendo utilizados tanto na estética facial, capilar, corporal, e eles não têm lastro na ciência, eles não têm grande evidência científica. E eu aprendi lá atrás que para ser um excelente esteticista e para ser um excelente terapeuta capilar, dois equipamentos eles eram imprescindíveis: alta frequência e o vapor com ozônio, o vapor de ozônio. E aí, para levantar outra polêmica, o que é que o senhor tem a dizer do vapor com ozônio, o vapor de ozônio? Ele é tão essencial assim ou ele pode ser substituído? O vapor dito de ozônio, que na verdade não tem nada de ozônio, né? A gente sabe que é uma caldeira onde é um aquecimento, né? Aquela água que está dentro da sua caldeira entra em ponto de ebulição e dali é emitido um gás de água quente. E utilizamos o quê? Um eletrodo de alta frequência dentro do equipamento. Então ele produz água oxigenada e não vapor com ozônio. Então o benefício da oxigenada a gente já sabe que já está sedimentado na literatura, como bactericida e fungicida. Só que existe um porém.
O calor. O calor é gatilho inflamatório para diversos tipos de afecções, dentre eles a acne inflamatória. Como é que eu me proponho a tratar uma acne se eu jogo calor nessa pele? Se eu tenho uma rosácea, eu não posso colocar calor porque é gatilho inflamatório. E peles hiperpigmentadas, peles com discromias, que é gatilho, calor é contraindicado para esse tipo de afecção. Para couro cabeludo, a mesma coisa, né, professor? A premissa é a mesma. Diversas pessoas têm sensibilidade no couro cabeludo, diversas pessoas se queixam de dor, que é chamada de tricodínia, e essas pessoas que têm sensibilidade, inclusive elas têm sensibilidade ao calor. E também ele não é indicado nesses casos. E para aumentar a polêmica mais ainda, se o equipamento dito com ozônio, de ozônio, ele não é tão importante assim, eu queria que você explicasse para as pessoas que nem todo vapor que sai é vapor, é com ozônio ou de ozônio, porque existem alguns equipamentos que eles vão liberar apenas vapor de água quente. Isso. Então a gente precisa entender que tem alguns mecanismos que geram apenas vapor de água quente e não vapor dito com ozônio ou sem ozônio, ou vapor que é dito como água oxigenada, que na verdade realmente é água oxigenada que é produzido. Tem alguns trabalhos que eu posso deixar até um link, né, professor? Acho bem interessante para que você possa realmente pesquisar um pouco mais acerca desse assunto tão polêmico que é vapor com ozônio ou vapor de ozônio, seja lá o que a indústria possa nominar. Isso. Eu queria também que nós falássemos, falando de eletroterapia, quando começou a se utilizar o vapor com ozônio, alta frequência, era para melhorar a permeação de ativos. E quando a gente fala de eletroterapia, queria que você desse dica para quem está nos assistindo nesse momento, quais seriam os principais recursos eletroterápicos para que o terapeuta capilar tivesse uma melhora na permeação desses dermoativos? Então a gente precisa entender que para romper estruturas, principalmente extrato córneo, é algo que é um pouco difícil, mas tem alguns recursos que a gente conhece popularmente como agulha. Eu acho que mesoterapia é imprescindível a utilização para tratamento capilar, mas como eu falo de eletroterapia especificamente, eu posso estar utilizando a fotobiomodulação, porque é um recurso que é indissociável hoje, tanto na terapia facial, capilar, corporal, o uso dos clústeres, tendo em vista que tais comprimentos de onda interagem diretamente tanto com o dermocosmético quanto com o tecido, e também nós podemos ter em vista um novo recurso agora que está chegando, está bem fresquinho, que é o ultrassom de 5 MHz. Então é um ultrassom que a gente consegue permear ativos, promovendo eletroporação. Então a gente consegue permear alguns ativos específicos, sejam eutróficos, principalmente ativos eutróficos e ativos venotróficos para a hipervascularização e nutrição do couro cabeludo. Que maravilha! Professor, não tem como a gente não utilizar os parâmetros comparativos. O senhor falou que para fazer uso do equipamento de alta frequência teria que se utilizar 10 minutos por M-face. Isso. Quando a gente compara com a fotobiomodulação por quadrante, quantos minutos a gente gastaria para que nós tivéssemos resultado superior à alta frequência? Quando a gente fala a respeito de fotobiomodulação, a gente sabe que quando eu faço comparações acerca de comprimentos de onda, eu poderia comparar com quilômetros, como a gente utiliza uma distância, comparando em quilômetros ou metros ou centímetros. Da mesma forma que eu utilizaria também temperatura. Temperatura comparando ao que? A graus Celsius, a Fahrenheit e também a kelvins. E quando eu me refiro especificamente à fotobiomodulação, utilizando um nanômetro específico, eu posso utilizar de 18 a 20 segundos. Dependendo... Isso mesmo, 18 segundos. De 18 a 20, 21 segundos, depende do comprimento de onda. Isso aqui é importante, é tecnologia a favor da beleza. Isso é maravilhoso porque um dos grandes recursos que é extremamente importante para o profissional de saúde estética é o fator tempo. Então, quando você utiliza um recurso como fotobiomodulação, como foi explanado pelo professor, que tem altíssima evidência científica, e você vai utilizar em poucos segundos, vai transformar a vida dos profissionais e dos clientes. Professor, muito obrigado pela sua presença conosco. Obrigado, professor João. Muito obrigado, é um prazer estar sempre aqui.